Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz, contente em Deus, de nós mais uma vez temos a grata oportunidade, em sua misericórdia e bondade, de realizarmos mais uma edição do Projeto Pensar, desta vez mais voltada para os assuntos da juventude, e espero que seja uma experiência marcante para a sua vida, no sentido de crescimento, tratamento e mudança naquilo que precisa ser mudado. Por favor, você que pode, abra a sua Bíblia Sagrada comigo, no primeiro livro de Crônicas dos Reis. Primeiro livro de Crônicas dos Reis, o capítulo 4. Enquanto você abre, eu sei que provavelmente muitos de vocês não tiveram a oportunidade de participar das outras edições que nós fizemos aqui do Projeto Pensar, e a nossa ideia é fazer justiça à proposta do evento. É nos levarmos a uma reflexão, e por meio dessa reflexão nós podemos entender melhor, não só a vida, mas talvez melhorá-la por meio da sabedoria contida nos escritos sagrados. Então, eu vou pedir, essa noite em especial, sua atenção à proposta que foi colhida pelos líderes da mocidade acerca dos temas que seriam tratados. Não são temas tão fáceis, além de não serem fáceis, de fato, terem muita complexidade, não só em termos técnicos, são sensíveis. Então, aproveitando o que está sendo transmitido, se em algum momento, estou fazendo de tudo para que não aconteça isso, se eu tocar em alguma expressão que seja um gatilho e que te gere algum tipo de angústia ou pavor por conta do gatilho, é recomendado que você imediatamente procure um pastor e, por meio do conselho pastoral ou do chamado gabinete, você possa ser tratado, não é? É um tema delicado, os temas que foram escolhidos, e eu vou fazer de tudo para não tocar em gatilhos, mas mais uma vez eu repito, se eu tocar em algum gatilho e te causar angústia, é preciso com que você faça com que a palavra de Deus não só te alerte a este gatilho, mas que você procure um tratamento mais rápido possível para amenizar essa situação difícil. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, está escrito: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Se você puder e quiser, diga amém, por favor. Amém. Amados, numa análise fria, sem usarmos os parâmetros ou sentido metafísico, entendendo que a expressão metafísico é meta, além, físico, já compreendemos. Sem os aparatos da compreensão da vida na ótica do além físico, do metafísico ou da vida espiritual, que rege esta para nós e que nós não a vemos nesse plano, apenas sentimos. O que é existir? O que significa ser? O que é ou qual o sentido de estarmos aqui? Em que se consiste a nossa existência? Parece uma pergunta rasa, porque é curta, mas não é rasa, é complexa, difícil. E existem muitas respostas que foram sendo elaboradas ao longo desse raciocínio, buscando uma resposta para isso, e que se resume basicamente em alguns teóricos importantes sobre esse raciocínio,
que eu acabei tentando simplificar e sintetizar para que a gente possa entender como se pensa a vida fora de um plano divino, em que se constitui meu ser quando eu não levo em conta um Criador que antecede a minha existência e que logo, se não há esse Criador, a minha essência, o meu eu, encontra-se solto, preso apenas na liberdade de escolha do qual finalidade trarei para a minha existência. Tentarei ser o mais simples e claro possível e tomarei uma linha de raciocínio da qual passei hoje o dia meditando a fim de que a gente possa entender algum aspecto da dor da rejeição. Por que me dói ser rejeitado? E da onde vem ou surge esse incômodo? De certa forma, eu estou aqui na vida. E por estar aqui, eu preciso dar um sentido a esta vida. E quando eu tiro essa existência de uma ligação metafísica, o ser só me será possível no mundo. O que significa dizer que eu estou incapacitado de ser alguma coisa a não ser aqui mesmo. O que significa dizer que a vida, basicamente, para alguns, está em constante deslocamento, numa espécie de projeção. Ou seja, já que eu estou aqui, já que eu sou resultado de um coito entre um casal e fui lançado no mundo, preciso dar um sentido a essa existência, porque não tenho capacidade de existir em outro lugar a não ser aqui. Bom, essa constante projeção, na busca de dar um sentido ao ser, mediante aos seus projetos, mediante ao seu ideal de existir, mediante aos seus planos, você vai tentando se encaixar nesse mundo. Quando você olha para o mundo, tudo funciona e tudo parece encaixado e organizado. Por mais que hajam diferenças entre aquilo que constitui o mundo, rio é diferente de mar, plano é diferente de montanha, e assim sucessivamente, tudo se encaixa, tudo tem uma certa harmonia, e eu preciso também encontrar essa harmonia para dar um sentido à minha existência. Se o rio presta para alguma coisa, se o mar existe para alguma finalidade, eu, a partir do momento que existo, preciso encontrar a finalidade da minha existência. 3 coisas surgem para isto. Quando eu olho para tudo e vejo que tudo na natureza se encaixa, há um problema na minha existência. Não um problema, vamos chamar assim de problema para ser mais coloquial. Quando eu olho para os animais não podem ser nada mais, nada menos do que aquilo que são. O mar não pode ser rio, o rio não pode ser mar, o céu não pode ser terra, a terra não pode ser o céu. Tudo é o que simplesmente é. E quando se enquadra naquilo que é para ser, dá sentido à existência daquilo. O problema é que nós, quando tiramos o aspecto divino, não temos um ser que nos anteceda e nos indique o que devemos fazer com a vida. E o que me resta é a liberdade de escolha. Então, 3 coisas aqui me surgem a fim de dar sentido ao meu ser, a construção da minha existência, ou sentido da mesma. Primeiro, existem variáveis. Então, quando eu me percebo como um indivíduo que faz parte de um conjunto, e que por mais que eu tenha aspectos narcísicos, ou seja, vontades, desejos, pulsões, interesses próprios, eu preciso me encaixar num todo. E esse todo podemos chamar de mundo. E nesse mundo existem uma massa de pessoas a qual eu desejo me relacionar. Dito isto, quando me percebo como um indivíduo, eu posso ter variáveis da vida que me dificultarão em alcançar o ideal de ser que eu tenho. Em dado momento da vida, alguém olhou para si como um indivíduo, viu a massa num todo e achou que deveria ser advogado, outro achou que deveria ser um artesão, outro achou que deveria ser um construtor, alguém desejou tornar-se médico. O problema é que entre eu desejar ser
e efetuar aquilo que desejei, o ideal que constituí na minha mente, do uso da liberdade, a fim de dar um sentido à minha existência, existem variáveis na vida que podem facilitar, ou seja, me empurrar em direção àquilo que eu quero ser, e aí, dando um sentido à minha existência, ou eu simplesmente posso viver sonhando no mundo do ideal, achando que poderia ser, mas nunca arregaçando as mangas e buscando executar aquilo que um dia desejei ser. Em tese, quando eu não decido me deslocar em direção a um sentido da minha existência, de alguma forma eu estou me lançando em direção àquilo que muitas pessoas compreendem-se a um nada. Percebeu? Tirando o conceito de variáveis, porque todos vocês que estão aqui, me ouvindo esta noite, terão situações adversas na vida. Nem sempre a vida irá facilitar você de alcançar os seus objetivos. Mas o fato de haver dificuldades na vida, não significa que essas dificuldades me impeçam de ter outras oportunidades das quais eu havia projetado. Então, tirando as variáveis que são incontroláveis, me restam apenas a decisão de tentar ser ou não tentar ser nada, de levar a minha vida, a existência, a um sentido, ou simplesmente me satisfazer em existir. Vou repetir isto. Há pessoas que entendem que estar vivo é uma dádiva, e que o fato de estar respirando não pode se esgotar a minha existência. Eu preciso dar um sentido a ela. Eu estou aqui e quero me encaixar no todo, nesse mecanismo chamado mundo. Outros não. Outros se acomodam apenas em estarem vivos e logo tornam-se nada. Só que há um problema nisso tudo aí. Quando eu decido ou crio os meus ideais, eu não crio os meus ideais a partir apenas de um senso egoísta, restrito em um individualismo ou num subjetismo pleno. Vou tentar ser mais claro. Eu não decido ser apenas buscando uma satisfação minha. Por mais que existam aspectos narcísicos que eu busco me satisfazer, direcionando a minha existência para um sentido prazeroso a mim, eu tenho essa necessidade de me socializar. E aqui que começa a estreitar as coisas. Essa necessidade de socializar, ela quase é uma digital na humanidade. Se você olhar, desde os primórdios, o ser humano sempre está em grupo. Ainda que seja possível viver sozinho, é inegável que viver só carrega-se tristeza. E para nós que somos cristãos, cuja verdade se explicita na Bíblia Sagrada, o nosso Criador, e aí não cabe discussão, que não é só Criador, mas Senhor de todas as coisas, olhando em determinado momento para o homem, percebeu necessidade de companheirismo para a sua criatura. E ele disse, ele, o Senhor, não é bom que o homem viva só. Se não é bom que a gente viva só, e eu estou aqui no mundo, e estar no mundo me tem uma necessidade de me vincular a um grupo, a uma sociedade, a uma comunidade, a uma massa, a um todo, aquilo que eu decido dar sentido à minha existência afetará a massa. Então esse relacionamento com um todo tem dois, no mínimo, primeiro, quando eu decido me inserir em algum lugar, ou me relacionar com alguém, meu sentimento narcísico diminui. Eu preciso abrir mão de alguma coisa, eu preciso de abdicar de alguma vontade, eu preciso neutralizar alguma pulsão, porque o outro ser a qual eu estou disposto a me relacionar, também é narcísico, também tem suas vontades, também se ama, também tem seus interesses. Então todo relacionamento começa no princípio de abdicar de alguns desejos. Segunda característica desse relacionamento, quando eu tiro o divino da minha existência, ela se esgota, não só em liberdade, mas em utilidade. Alguém está me ouvindo ainda? Diga amém, por favor. Se não estiver sendo claro, é só você dar um sinal, e eu vou tentar
ser o mais claro possível para que você me entenda. Então, no mesmo momento que eu decido, tentar dar um exemplo aqui, eu vim ao mundo, meus pais resolveram me trazer à vida, ou eu fui um acidente de percurso, mas vim à vida. Estou respirando, cresci e me percebi como indivíduo. E a partir do momento que me percebo como indivíduo, percebo que estou vivendo. E preciso dar um sentido a essa existência. Existir vai além só de comer, existir vai além de calçar, existir vai além de vestir-me. Eu preciso dar um norte à minha existência. E eu preciso escolher qual é o sentido que eu quero dar à minha vida. Qual é a importância que quero dar à minha existência. E a partir do momento que decido acerca dessa importância, eu quero me inserir em um grupo. E a partir do momento que decido me inserir em um grupo, aquilo que decidir dar essência à minha existência vai afetar o grupo, ou agregando ou desagregando, ou causando valor ou não causando valor. Eu vou usar para vocês aqui, em um livro, A Introdução à Filosofia, escrito por um grande filósofo, chamado de Heidegger, quando ele usa acerca do giz. Redobre a sua atenção, por favor. Se você pegar um giz, disse Heidegger, e perguntar para alguém, o que é o giz? Alguém olhará para o giz e dirá, o giz é um objeto criado para que eu possa escrever num quadro. Sim ou não? Perceba que o giz, então, é duas coisas. O giz é constituído de uma propriedade e o giz tem uma essência que dá sentido a esta existência. Então, eu sou, como existo, um ente, e eu sou algo em essência. Então, apenas existir não dá sentido à existência. O que dá sentido à existência é a essência que estou dando a este ser. Fui claro? Maravilha. Este púlpito serve para apoiar a Bíblia e o notebook. Se esse púlpito estiver quebrado, ele presta para alguma coisa? Ele existe, mas não presta porque não funciona. Um relógio funciona para falar as horas. Sim ou não? Adianta ter um relógio no pulso que está sem bateria? O relógio existe, o valor dele é o mesmo, mas por não estar exercendo a sua essência de existência, não presta para nada. Então, eu sou utilidade para alguém. Percebem isso? Um escritor sociólogo chamado Zygmunt Bauman, citando Machiavelli, ele diz o seguinte: sou o que sou porque outros me reconhecem como tal. Frase extraordinária. Sou o que sou porque outros me reconhecem como tal. Eu tenho um sentimento confuso em mim. Eu confundo o que é ser amado com o que é ser escolhido. Em determinado momento da vida, para que a minha existência tenha sentido, eu também tenho que me sentir útil, para que possa me encaixar na harmonia do todo. Se o relógio serve para as horas, a comida serve para alimento, a água serve para saciar, os mares e rios para refrigerar, o ar para respirar, as nuvens para a chuva, o sol para o aquecimento e para produzir algumas vitaminas, o exercício para fortalecimento dos músculos, os músculos importantes para a vida, os ossos para a estrutura do corpo, eu também preciso me encaixar em algo que eu seja útil. E para que eu seja útil, a aprovação do outro é que dará sentido para que eu entenda se a minha existência tem sucesso ou não. Está explicado. É por isso que a rejeição dói. Não fica claro, não é? Não tem problema. Estou aqui para ser. Se a minha existência não faz sentido e não é útil, eu sou um nada. Eu sou um relógio sem bateria. Eu sou um alimento apodrecido. Eu sou uma água que não refrigera.
eu sou um ar que não dá para ser inalado. E isto machuca. Porque eu preciso dar sentido à minha existência. E se eu existo e não me encaixo em nada, e ninguém reconhece a minha utilidade, é natural que isso doa. Porque todos estão encaixados e só eu estou em desarmonia. O texto que lemos expressa essa dor. Jabes nasceu e a sua própria mãe olha para Jabes e define a essência de Jabes, sem antes Jabes ter a oportunidade de direcionar a sua existência. Ela olha para Jabes e diz: você é dor. Como dor? Acabou de nascer. Como dor? Nem fala ainda. Como dor? Nem escolheu ser alguma coisa num todo. Como alguém define o ser antes que esse ser apareça, se revele? Jabes já nasce carregando nas costas a responsabilidade e a pecha de, ao mesmo tempo, ter que decidir o que fazer com a vida. Já é taxado daquele que gera dor. Parece distante, não é? Mas não é tão distante assim. Talvez existam jovens aqui que os pais são divorciados. Hoje em dia parece não ser tanto uma crise. Funciona muito na psicologia a presença dos pais, mas hoje parece que o senso social já não tem mais essa questão do valor da união matrimonial. Até aí não parece ser muito difícil enfrentar. O problema é tentar compreender como é que alguém que me projetou ou me trouxe à vida não me busca, ou se vem me visitar, vem porque a justiça mandou, ou por um senso moral e social. Ser pai é só buscar e ficar 15 dias, um final de semana, ou acompanhar o que eu sou, me orientar aonde devo ser, me guiar acerca das minhas vontades, ouvir acerca das minhas dores. E como eu não pareço ser útil aos meus pais, isto me gera dor. Segunda característica do texto: em nenhum momento o texto diz que Jabes era menosprezado pela mãe. Simplesmente a mãe teve complicações no parto. Entenda que existam dores que são naturais da vida, e mesmo eu não querendo causá-las, em algum momento a dor me visita. Talvez você nasceu no momento de dor dos seus pais. Compreende? Talvez o relacionamento deles não era bom, talvez foi uma saída, uma ficada, algo do tipo. E aí, quando você veio, a situação já não era confortável, era dolorosa. E talvez para sua mãe ou para o seu pai olhar para você, ele remeta a esse acidente. E aí a relação que você tem com seus pais é comida na mesa, conta paga, uma cama para escorar as costas, mas ninguém se fala direito em casa. Se fala, fala o básico. Tanto é verdade que você consegue se comunicar mais no WhatsApp com um amigo que sequer sabe da sua vida direito do que quem te colocou no mundo. E isto fica conturbado. É um problema isto, porque como ninguém fala nada, eu começo a me entender como um ser doloroso. Terceiro aspecto: Jabes tinha irmãos. Por mais que a Bíblia não dê o nome dos irmãos, parece que só ele recebe esta nomenclatura, alguém que gera dor. E aí é meio confuso, porque por mais que a mãe dele pareça não ter ódio de Jabes, mas entenda ele como dor, a relação de pais com outros filhos pode ser para o pai não implicar em valor. Vou tentar ser mais claro. Suponhamos que eu tenha mais 2 irmãos, e aí a minha mãe se relaciona com os meus irmãos diferente do que se relaciona comigo. Só que, no entanto, ela se relaciona com um diferente também que se relaciona com o outro, porque a minha mãe, por ser mãe, tem que lidar com a diferença de características e personalidades dos filhos. Só que eu sinto um pouco de ciúme e quero que a minha mãe me trate como me trata meu irmão, mas minha mãe entende que se me tratar igual não vai funcionar, porque eu sou um ser diferente do meu irmão. E eu acho que esse tratamento implica que eu sou dor para ela e meu irmão é benefício. E aí eu começo a me sentir rejeitado, inútil e um nada. Está entendendo?
Já é difícil escolher, porque posso escolher errado. Imagina crescer, não tendo a chance de escolher, mas já sendo aparentemente destinado ao fracasso. Não ter uma boa casa, não ter pais estudados, não ter conselho dos pais, o pai trabalha demais, a mãe trabalha demais, e não é porque não quer se relacionar, a vida é assim, é difícil, ser pobre não é fácil, tem que trabalhar, tem conta para quitar, chega em casa, você está dormindo, ou se você chega, ele já não tem mais paciência para ouvir, tem problema para resolver, tem boleto para pagar conta, aí ninguém se comunica, eu não sei que utilidade tenho de ser filho, e as coisas vão caminhando para um nada. Só que Jabes tem uma carta na manga. Jabes tem uma arma nas mãos. E essa mesma arma que Jabes tem, Deus também nos deu. Qual é a arma? Por mais que eu, em algum momento, mesmo sem querer, a minha existência gerou dor em alguém, este alguém não pode definir a minha existência. Só 3 deram glória a Deus, mas a gente vai chegar lá. Se em algum momento, o simples fato de eu respirar, o simples fato de eu existir, só de existir, gera incômodo em alguém. Só o simples fato de eu chegar num ambiente e alguém olhar para mim, sem eu saber o motivo, e dizer, já chegou a dor. Só o simples fato de eu chegar em casa e alguém dizer, fala mais baixo, que o incômodo acabou de chegar. Isto não pode me definir, porque o direito de escolha do que dar sentido à minha existência ainda cabe a mim. Jabes tem uma decisão a tomar. Ou ele aceita ser dor, ou ele olha para si, como muito bem foi retratado no monólogo, e diz, eu não sou dor, há jeito para minha vida. E o que Jabes faz? Contrário dos filósofos. Enquanto alguns filósofos começam dizendo, por que colocar alguma coisa no lugar do nada? E começam a dizer que a vida é desesperança, e caminhamos a passos largos ao nada, e Salomão diz a mesma coisa. A vida debaixo do sol é vaidade, e vaidade entende-se como algo efêmero no hebraico. Então o que ele está dizendo é, a vida sem Deus não tem sentido, é a gente se empurrando para o nada. Eu sou num instante, mas quando a morte chega, não posso continuar sendo, e como não posso continuar sendo, o meu ser já não tem mais sentido, eu sou só um cadáver, e a vida não passa para o nada. Mas Jabes entende que a vida não é só regida, simplesmente porque eu vim de um coito, simplesmente porque fui jogado no mundo, simplesmente porque alguém decidiu ser, simplesmente porque sou alguma coisa biológica. Jabes entende que em algum momento da vida, quando ele não tem mais força para dar um sentido àquilo que ele é, uma esperança nasce no texto, e a esperança está no versículo 10. Qual é a esperança? Jabes decidiu clamar a Deus. Quando Jabes clama a Deus, a Bíblia diz que de dor, Jabes se torna ilustre. Vou repetir. De algo doloroso, mais ilustre do que todos os seus irmãos. Isso me faz lembrar do texto de Êxodo. Quem ainda me ouve, diga amém. A gente vai mergulhar. Em Êxodo, o povo está escravo no Egito. Depois da morte de José, não tem mais jeito. Eu já estou nascendo com a condição de escravo. Não tenho muita opção de vida. É ser humilhado, oprimido e estar em zombaria e vergonha. Os hebreus não têm muito o que fazer. Vontade de deixar de ser escravo até tem. Mas quem é que vai quebrar a algema? Parece que a condição não muda. Mas diz a Bíblia que quando este faraó, que oprimia o povo de Deus, morre, Êxodo capítulo 2, versículo 25, e os hebreus clamaram a Deus, e diz a Bíblia que Deus conheceu. Agora preste a expressão, entenda essa expressão conhecer.
A palavra conhecer no hebraico ali é adá. Adá em hebraico não é conhecer simplesmente de saber de uma novidade. Se eu digo que Deus está conhecendo algo a partir de um determinado momento, eu estou ofendendo o atributo divino de presciência. Deus conhece tudo, ao ponto de antes das palavras tocarem os meus lábios, Ele já sabe o que eu irei pronunciar. Este Iadá, ele tem um sentido amplo na Bíblia Sagrada, e que dá uma conotação, nesse contexto, não de conhecer, mas de tomar a dor de alguém para si. Então, quando os hebreus resolvem clamar a Deus dizendo: não nasci para ser escravo, não nasci para ser dor, não nasci para ser humilhação, não nasci para ser motivo de zombaria, ajuda-me. Acode, Deus não só ouviu, como tomou a dor para si. Só que esse sentido de tomar a dor no hebraico também significa ação de sabedoria. Então Deus, quando ouve um clamor, não só apenas escuta, mas ao escutar, sente a dor da voz e já sabe como irá agir mediante aquilo que está escutando. E qual é a solução que Deus dá? Basta o cordeiro entrar, que o sentido de vida vai mudar. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu também já fui dor. E já contei algumas vezes aqui que até hoje não consigo entender. Por qual motivo? Meu pai, ao se separar da minha mãe, nunca me visitou. E minha mãe, que trouxe-me a luxo, nunca me disse um eu te amo. Como era possível meu pai sequer dar um sinal de vida e depois de 33 anos agora me procurar? E minha mãe me trocar pelo meu padrasto e me assistir morando na rua. Como é possível a minha mãe, sabendo que estava na rua, pesando 50 quilos, o externo aparecendo, não sendo magro, desnutrido, ao ponto que a fome já não era mais possível a mim, apenas gastrite, uma dor insuportável no estômago, porque alimento não encontrava, e longo 2 anos, ela sequer me procurava, mesmo sabendo onde estava abrigado, para sequer buscar uma reconciliação. Eu sei o que é frio, eu sei o que é abandono, eu sei o que é rejeição, eu sei o que é fome, eu sei o que é delirar de sede, mas quando eu entrei na igreja, e alguém me disse: só Deus pode lhe dar um sentido à existência. Eu sentia vergonha de comer na presença das pessoas, de tanta humilhação que eu passei. Eu sentia vergonha de ir em restaurante, porque quando ia em restaurante eu achava que todo mundo estava olhando para mim, porque toda vez que eu comia, todo mundo me rejeitava. Eu sei o que é sequer receber a paz do Senhor, porque em dado momento em São Paulo meu cabelo cresceu, e eu não tinha condição sequer de cortar o cabelo, mas queria ir para a igreja, porque era o único lugar onde eu encontrava descanso. Usava arquinho, e fui taxado de homossexual, porque queria pentear de alguma forma o cabelo, para me encaixar na massa. Às vezes, as pessoas sabiam que eu gostava de cantar, e não tinha ninguém para cantar ou tocar, mas pelo meu aspecto magro, pobre, com roupa usada, e cheirando mal na igreja, sequer me davam oportunidade. Mas alguém me disse: se você deixar o cordeiro entrar, aleluia, só Ele vai dar um significado à sua existência. Eu tinha uma decisão a tomar: ou eu me entregava à depressão, ou eu me entregava ao suicídio, ou eu dizia: Deus tem um plano para mim também. Eu não tinha mãe e pai. Eu fui aprender a ter pai e mãe com 20 anos. Eu não sabia o que era uma carne, sequer colchão duro. Eu delirei de sede domingo no chão da faculdade teológica. E a única esperança que eu me agarrava é que quando eu chegava na igreja, Deus tomava alguém e dizia: vai passar. Aleluia. Eu tenho um plano, eu vou te calçar, eu vou te vestir e eu vou te usar.
ainda moço, para impactar a vida de muitas pessoas neste Brasil. E eu dizia, eu quero. E não é que deu certo. Não só estou gordo, com 80 quilos, como tenho pais maravilhosos. Como a minha mãe biológica me procurou. E eu não disse não. Eu paguei o advogado para a separação dela. Minha mãe está de prova. Paguei durante muito tempo as contas de água, de luz dela. Alimentei muitas vezes os filhos que ela teve de outro casamento. Como meu pai biológico me procurou, eu não disse não para ele, eu disse, você também é meu pai, eu te chamo de pai, mas o que você não foi para mim, seja para os meus irmãos. Eu não puxei o gatilho, eu clamei a Deus. E quando eu clamei a Deus, não sei por qual motivo, a não ser graça e misericórdia, Ele olhou para mim e citou aquilo em Isaías, mostrando que é uma verdade. Se todavia uma mãe se esquecer do filho que a amamenta, era para você tocar a mão erguida há muito tempo, dando glória a Deus, mas eu gostaria que você levantasse a sua mão mais alto que você pudesse, e não baixe as suas mãos, não baixe as suas mãos. O diabo não quer entrar no seu corpo, moço. A estratégia não é mais essa. O diabo não quer mais fazer você arrastar a cara no chão. Isso não é mais necessidade. Ele quer que você entenda que a vida é um jardim do Éden, que a existência é uma bênção, mas ele quer o teu ouvido, porque a serpente tem a boca venenosa, e ele quer envenenar os seus ouvidos dizendo, nem seu pai te quer, nem seus irmãos te respeitam, ninguém veste a sua vida, você é um nada que não presta para coisa alguma, mas esta noite, você está no lugar certo, porque como você está com as mãos erguidas, e clamando a Deus, sua voz, seu choro e sua lágrima não fica restrita a uma instituição religiosa, e seu grito não para na ADEP e muito menos em Pilares, ele sobe como incenso suave e agradável às narinas de Deus, e Deus está dizendo, eu te conheço, toma a tua dor e sei como agir. Deus ainda plana os montes, abre caminho no deserto, tira a água da rocha, mas dará um sentido à tua existência. Quem recebe esta palavra, um minuto de glória, se você puder adorar aquele que tem um projeto de vida. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado, por favor, no ombro dele, no ombro dela, no ombro dele. Chacoalha ele, chacoalha ela e diga para ela, você não é um imprestável. Eu quero que você diga, você não é um inútil, você não é um sem valor. Diga para ele, porque o apóstolo Paulo disse que nós somos um corpo e os órgãos mais vitais são os menores. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Um minuto de glória a Deus, aquele que dá um sentido à sua existência. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Porque enquanto você adora, você está dando sentido à cruz. Como é que eu estou dando sentido à cruz? O mundo te rejeitou, mas aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus disse, eu vou me esvaziar, eu vou descer lá, eu vou morrer por ele, para ele entender que a vida tem sentido. Tem jeito. Oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Antes de eu mudar de tópico, vou repetir, a decisão só cabe a você. Vou dizer mais uma vez, por mais que alguém te rotule como dor, é você que decide continuar sendo dor ou mudar o sentido da sua existência. Viver não é fácil, mas é bom. Em aborto, os fetos lutam para não serem abortados.
Você já nasce com essa mecânica de autodefesa da existência. É angustiante? Claro, não é fácil decidir. Porque quando eu decido, eu assumo responsabilidade. Só que você está vivo. Não é possível que você vai voltar para a cachaça, se afogar numa balada, pela dor de uma existência. Não é possível. Não é possível que você ache que as decisões de tentar ser, pelas variáveis da vida, não foram fáceis, tão a largo de viver, e me entregam a balada funk, ou a segurar fuzil, ou a traficar drogas. O que eu faço então? O que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, feche a porta. Só 3 deram glória a Deus, mas eu vou continuar o versículo. Clame ao Pai em secreto. E aqueles que disseram que você era dor, quando o Pai atender a sua oração, verão que Deus te honrou na presença de todos. Levante a mão em sinal de estender assim, de receber. Eu preciso mudar de tópico, mas de receber. Ei, a vida não termina com 18. Ela mal começa aí. A vida não termina com 25. Ela mal começou. Se acabou de formar e desenvolver a capacidade de neuromaturação. Nem com 30 está vivendo direito. Eu vim profetizar com olhos bem abertos e sem medo de errar, que o seu Deus ainda tem poder de transformar a maldição em bênção. E eu vou profetizar sem medo, que por mais que alguém não lhe dê valor algum, Deus te fará um ser ilustre para a glória. Você não está recebendo esta palavra, não. Só quem ainda tem vontade de viver e de viver as promessas de Deus, dá um pulo nessa cadeira, uma rajada de glória. Se você puder. Vamos lá que eu vou continuar. Aleluia. 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 Sabe, queridos, eu não vim aqui lhe pregar autoajuda, senão você não pensa, você só se conforta. De fato, existem pessoas que passaram por rejeições, outras não. No aspecto familiar, tem muita gente aqui que tem tudo na vida. Tem pai, tem mãe, tem o que comer. Quando terminar o culto, tem aonde dormir. Tem um celular. Pode não ser o da maçã mordida, mas funciona. Funciona. Está valendo. Tem amigos, tem namorada, tem namorado, mas estão abatidos, numa espécie de neurose do rejeitado. Pena que você já cansou de ouvir, eu vou parar de pregar. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus aí. E quando eu acho que sou rejeitado e não sou? E quando eu é quem me rejeito? Eu vou te explicar como. Eu sempre faço essa pergunta porque eu não sou da área. Tem algum psicólogo aqui formado, de preferência? É raro não ter na igreja um psicólogo.
Aquela irmã não veio, né? Ela não veio, né? Tem uma na cantina. Mas tem, porque é muito difícil não ter na igreja um psicólogo. Mas vamos lá. A psicologia, irmãos, em determinado momento, Freud ele desenvolve uma espécie de psicologia social ou psicologia da massa. O que significa que, em dado momento, eu não sou simplesmente eu só. Existe uma relação com outros. Quem tem, diga amém. Então, eu não nasci e disse assim, pastor Edilson, serei isso aqui. Não existe isso. Em algum momento eu olhei para o todo e o todo me deu um sentido e a partir desse sentido eu fui me direcionando. Então eu vou me encaixando nessa massa. Bacana. E aí, irmãos, que tal um negócio que parece que eu estou repetitivo, mas é que o assunto é tão atual que eu acabo voltando para a mesma coisa para explicar outras coisas. E para falar de rejeição para o jovem, não tem como eu não falar do Instagram. Impossível. Quem usa Instagram, levante a mão. Todos os que usam. Vai falar que você não usa Instagram. Olhe para cá. Pastor Edilson, em algum momento, o ser já não vale mais nada. Como eu disse para você, o existir sem utilidade não vale. E como eu preciso da aceitação de outro para me sentir escolhido, porque muitos jovens aqui, o amor de pai e mãe não é suficiente. Quem ainda me ouve, diga amém. Por que não é suficiente? Porque se fosse suficiente, você não entrava em crise no término do namoro. Você já é amado pelos seus pais. É porque você quer ser escolhido. E na sua cabeça, pai e mãe ama só pela existência. E de fato, eu não sei nem o que o Bernardo será em essência. Mas só de ele existir eu já o amo. Talvez para Bernardo não seja suficiente, ele quer ser escolhido por alguém. E aí ele se sinta útil, valorizado. Maravilha. Só que para eu me sentir útil, existem valores na sociedade que as pessoas pregam nos outros a fim de determinar essa utilidade ou sentido da existência. E basicamente, hoje em dia, eu não estou valendo o que sou, mas o que tenho. E o pior, eu vou fazer agora, daqui a alguns dias, 33 anos de idade. Aceito os presentes caros, de preferência. Então, eu cheguei a pegar telefone com ficha, de cartão. Então, a gente não tinha um WhatsApp, nem direct. Então, para eu conversar com alguém, a gente tinha que marcar um encontro. E o que era bacana disso? Que a pessoa que estava me conhecendo, me conhecia não pelo que eu tinha, mas o relacionamento começava pelo que eu era. Percebe? Não é isso? Eu ia numa festa de aniversário, eu ia num jantar entre amigos, conhecia amigos de amigos, e a gente conversava, batia papo, e ele não sabia se eu tinha carro, se eu não tinha, a casa que eu morava, o bairro que eu era, ou o meu diploma, o meu anel, que faculdade que eu frequentei. A relação do bate-papo fazia com que a pessoa fosse simpática, e a partir dessa simpatia criasse um valor em mim, e aí eu gostava da pessoa pelo que ela era e não pelo que ela tinha. Então, quando eu ia para a rua, onde eu morava, era mais de 20 garotos jogando bola. Tinha rico, tinha pobre, tinha classe média alta, classe média baixa, tinha de tudo quanto era classe, todo mundo se reunia, de almoço no domingo, irmão, todo mundo frequentava a casa do outro, então tinha dia que comia na casa da minha casa, tinha dia que comia na casa do outro, e não importava se era preto, se era branco, se era rico, se era gordo, se era baixo, se era magro, existia a gastação, que é normal, mas não existia uma recusa quanto a isso, porque as pessoas valiam o que eram. Hoje não mais. Todo o primeiro contato que efetuo com o ser parte das redes sociais. Então eu conheço as pessoas por fotos e acho que as fotos definem o ser delas. E como eu estou valendo o que tenho, a estética é sempre importante.
Ah, não? Por que a gente usa filtro na foto, né? Sabe o que o filtro está dizendo para a gente? Sabe o que o filtro está dizendo para a gente? Não? Não é que você é feio. É que você não aceita quem você é. Tem filtro que muda a cor dos olhos. Porque eu estou tão descontente com quem eu sou, que nem o castanho me satisfaz. Por que você se maqueia para bater uma foto? Em casa, em casa. Deus te achou, né? Deus te achou. Você está em casa. E sabe qual é o mais engraçado? Você bate 40 fotos, você edita a foto, você bota filtro, posta a foto e apaga. Não fiquei legal. Mas é você, ser humano. Foto não é plástica. Só... Amados, está vendo esse cabelo aqui? É duro. Ele não desce. Vou fazer o quê? Eu sou negro. Gato, mas seu riso me ofende um pouco. Me ofende um pouco. Na ânsia de ser escolhido, a gente está deixando de ser para satisfazer só o outro. Na ilusão de que uma curtida faz eu acreditar que estou sendo valorizado. Você está tão desesperado para ser valorizado que vale tudo no Instagram. Postar foto em carro que não é seu. Bater foto de prato de comida. Eu não entendo isso. Mas de alguma forma você está dizendo: olha o que eu estou comendo. Posta lá arroz, feijão e banana, que eu sei que tu come e tu não posta. Eu sei que tu come, com a mão ainda, com a banana aqui, ó. Eu te conheço. Não vai dar curtida. E aí você começa a se afligir ao ponto de que, se eu não me enquadrar em um aspecto que me faça ser compartilhado virtualmente, a vida não faz mais sentido. Você não aceita ser calvo, você passa uma cola e bota um cabelo. Você não aceita o nariz que tem, aí se maqueia. E eu tenho esposa em casa e eu sei, ela tem uns vídeos lá de umas meninas que assustam. Irmão, elas vão tirando a maquiagem. É a situação de Jacó. Tu casa com Raquel, mas é Lia. Você não... A mulher hoje se monta tanto que é melhor você não dormir com ela, hein? Porque o cabelo não é dela, é aplique. A unha não é dela, é colada. Os cílios não é dela, plantaram ali 3 mudas. A sobrancelha é aquela do Egito, ela raspou e pintou. A mulher é quase o senhor Batata do Toy Story, está desmontando.
Cuidado para não rir de você mesmo. Se eu não tenho o cabelo que tenho que ter, se eu não tenho o corpo que tenho que ter, se eu não tenho a casa que acham que eu devo ter, se eu não tenho o carro que acham que eu devo ter, se eu não tenho os dentes, porque dente, irmão, não fica branco igual a neve. Não existe isso. Você está se identificando. Essa risada, eu sei que é identificação. Não vai ficar branco. Ou você bota aquela jaquetinha que todo mundo fica com aquele dente asqueroso. Ou você entende que tem um limite para o esmalte no dente. Tem como. Ou você se rejeita. E a partir do momento que você se percebe não nesse padrão, você acha que os outros te rejeitam, sem dar a oportunidade dos outros descobrir o seu real valor. Não dá para entender, moço e moça, aqui concluo, por que é que você está tão triste. Não dá para entender. Ah, é o meu corpo. E daí? E aí que o garoto que eu gosto, pelo que eu vejo que ele curte lá, não tem nada a ver comigo. Só que você mora num país com mais de 200 milhões de pessoas. O fato de alguém não te querer significa que você é um rejeitado, um excluído? Por que lá no seu Instagram não tem uma foto do teu pai? Porque ele não segue o padrão, ele não tem dente, ele não é estudado, é esse o seu problema. Ele não é carioca, não é verdade? Descobri, teu pai não se veste bem, é isso? Teu pai não tem corpo atlético, nem é um senhor fitness. Por que não tem uma foto da tua casa? Porque é de tijolo, não tem nem alvenaria? Está exposta? É isso que te faz ser rejeitado? O que te faz praguejar a vida que eu não entendo? É um filé mignon que você queria comer e não está comendo, e seus amigos estão comendo e você, a vida. É isso que te faz se sentir rejeitado? É o quê? É que todo mundo tem 1000 seguidores, você só tem 300. Entende? E aí você culpa a igreja que diz que o seu corpo não é objeto. E para ter curtido, o segredo é bater foto de costas e de biquíni. É esse o seu problema de ser rejeitado? Está na hora de você entender que você precisa se aceitar. E você está buscando uma felicidade que não é real. Você está tentando ser aquilo que você não vai conseguir ser. Você quer ser o que os outros são, no ideal de ser que você construiu aqui. Eu queria muito ser o Neymar. Não jogar bola, eu prefiro o cérebro, mas eu digo dinheiro. 35 milhões. Irmão do céu. Eu estou falando aqui, ele está ganhando dólar. Não dá. O Neymar acho que não tem dificuldade na vida, na questão financeira. Se ele vai numa padaria, aposto que ninguém cobra. Não vai cobrar. Eu vou ali para o Brasil. Compra passagem. Que passagem? É jato. Eu nasci para essa vida, irmão. Invejosos. Mas não dá para ser o Neymar porque eu não tenho a perna dele nem as suas habilidades. Mas o fato de eu não ter uma capinha de ouro, uma casa em Paris, em Barcelona e outra em Beverly Hills, e um jato que me carrega para onde quer, e um helicóptero de 6 lugares, não significa que a minha vida não seja boa. Opa! Eu posso não ter muitos seguidores, mas eu tenho 3, 2, 5 que me amam. Olha aí. Eu posso não ter muito valor,
Mas eu agradeço por também ser um instrumento de Deus. A questão é uma sonha que concluo. E Salomão dá uma ótima dica. Salomão chega ao entendimento de que a vida é só sofrimento. Ele diz, a vida debaixo do sol é sofrimento, é sofrimento, é sofrimento, é sofrimento, é sofrimento. Então vai a dica, cara. Sei lá, ama a sua mulher. Ele diz isso. Valoriza o que você já tem. É duro o cabelo. Se gostar, é duro. E se não gostar? Vai ter quem goste. A voz é desafinada. Mas se eu receber a oportunidade, tape seus ouvidos. Mas eu não vou deixar de glorificar a Deus da forma que eu quero glorificar. Olha, eu não tenho uma leitura legal não, hein? Eu pulo vírgula. Não entendo de ponto. Mas se o pastor falar, dá uma palavra. Posso até não dar, pastor, não sei falar muito bem não. Mas o versículo eu vou ler. Vou errar, alguém vai rir? Vai, e daí? Para alguém está sendo útil. Existe de fato uma rejeição, e existe de fato uma suposta rejeição, por eu tentar me encaixar numa filosofia de vida, da qual eu talvez não consiga me encaixar, mas Deus está dizendo para você esta noite aqui, você além de ter valor, eu te amo da forma que você, levante as duas mãos o mais alto que você puder, não baixe a sua mão ainda, e olhe o que você fará, em nome de Jesus, coloque a mão no ombro mais uma vez desse crente, eu quero que você perturbe ele, eu concluo aqui, chacoalhe ela, diga para ele, se lá você não se encaixa, aqui você tem lugar, aqui você será amado, aqui nós respeitamos sua pele, seu cabelo, sua voz, sua casa, seu carro, sua roupa, seu tênis, o que você tem, não definirá para nós o que você é, porque o mesmo sangue que pagou, de quem tem muito, quitou a dívida de quem tem. Quem recebe esta palavra, em nome de Jesus, dá um pulo dessa cadeira glorificando a Deus se você puder. Eu preciso orar por você. Obrigado. A decisão é sua. A decisão é minha. A decisão é o quê? A decisão é o quê? Você decide como é que você vai embora aqui hoje. Ou você sai entregando os pontos pela dor da rejeição, ou você faz o que a psicologia chama de sublimação. Você pega essa dor e transforma em potência. Só tem um jeito, clamando a Deus. Oh glória, eu quero unir a minha fé com a sua. Se essa mensagem em algum momento falou com você, não importa a causa, eu não vou pontuar para não expor. Sai do seu lugar que eu quero orar por você. Vai ficar com medo de sair do lugar e vir aqui receber uma oração? Vem. Não espere pelos outros, a decisão é sua. Vem. Talvez foi a perda de um pai, talvez foi a perda da mãe, talvez foi um trauma sofrido, talvez você não consiga se encaixar, sabe? A casa não é muito boa, a condição financeira não é legal, e não é que você não queira ser, é que teve que trabalhar cedo para ajudar os pais, atrapalhou os estudos e aí dificultou um pouco. Eu vim lhe dizer que Deus tem um sentido para a tua vida. Eu vim lhe dizer que este não é o final da história. Eu vim lhe dizer que Deus tem um plano, um projeto traçado para você,
e esse projeto vai dar certo, porque diz a palavra de Deus: antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? Hoje eu estou tão curado que eu vou dar um testemunho aqui. Esses dias eu e Cristiane fomos viajar para a Bahia, um determinado hotel. Chegamos no hotel, não tinha preto. Irmão, me senti isolado. Eu já cheguei caçando os pretos. Foi ou não foi? Só branco, irmão. Parecia uma colheita de algodão. O pessoal que trabalhava lá, Dani, tudo preto. E eu falei assim, a Cristiane morrendo de vergonha, que eu sou meio cara de pau. E eu assim, cadê os macacos? Cadê os pretos? Cadê a minha raça? Ela disse: olha, aqui é difícil. E preto não aparece muito. Só vem assim para passar um diazinho, mas não fica muitos dias não. Se fosse outra época, eu dizia assim, ó, e os brancos vão me ofender. É lugar de gente racista. Eu tô nem aí, irmão. Primeiro, todo mundo me tratou bem. Segundo, o que tinha de branco puxando papo comigo não está escrito no gibi. Às vezes você cria na cabeça que é rejeitado. Comi, repeti, fiz amizade, tirei sarro, porque eu tive que vencer aqueles traumas. E se Deus me fez superar esses traumas, é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele disse para Jeremias: desce na casa do oleiro e vê o que está acontecendo lá. E quando Jeremias botou a cara, ele viu um barro que se quebrou, mas o oleiro pegou o barro, amassou e fez um vaso mais excelente do que o primeiro. Eu vim profetizar que ainda há excelência na tua vida, escondida nessas rachaduras. Quem entende isto, diga glória a Deus. Se você feche seus olhos, por favor. Estenda as mãos para cá, se você puder estendê-las. Senhor Deus, a intercessão me ajuda, porque eu sei que essas mulheres são de oração. A intercessão me ajuda. Senhor, aqui está estes jovens. Aqui estão muitos jovens. Uns tiveram disposição e vieram, outros ficaram tímidos e decidiram não vir à frente. Mas onde quer que a nossa oração alcance, que as tuas mãos se movimentem em favor dessa juventude. Temos visto suicídios, Senhor, depressões, ansiedades, pânico, angústia, que às vezes bate sem ter uma explicação clara pelo seu motivo. Mas nós somos o teu barro, Senhor, e tu és o nosso oleiro. Tira de nós essa essência de dor e transforma essa dor em sublimação, em potencial, Senhor. Eu não quero saber o histórico da família destes jovens, mas eu quero te pedir que a partir deles muda o histórico dessa família. Eu vim profetizar que eles serão como rios, canais, sal, luz, e aonde quer que eles pisem, Senhor, a trajetória, a história, como aconselha Pedro, que as nossas aflições consolam os santos, que haja consolo, que haja superação, por meio da graça do teu Espírito Santo. Mas o mais importante, eu te peço, Senhor, dê força para perdoar, Senhor, porque se a gente não liberar esse perdão, se a gente não liberar esse rótulo, essa pecha que colocaram em nós, de uma dor que a gente não sabe por que causa, e a gente tenta procurar o motivo na pele, no cabelo, na fisionomia, a gente tenta procurar a razão, por que meu pai me trata assim, minha mãe me trata assim, por que ninguém quer me namorar, por que ninguém me procura, por que ninguém me aceita, por que ninguém me segue, por que ninguém me valoriza. Senhor, nos ensina a perdoar, Senhor, nos ensina a tirar do nosso coração este peso, este fardo que nos coloca para baixo, porque melhor o que está conosco do que aquele que está lá fora, e sabemos que os teus caminhos são mais altos do que os nossos. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. É uma noite de cura, irmãos. Quantos estão orando? Quantos estão orando? Eu quero ouvir você orar.
Eu quero ouvir você orar, eu quero ouvir você orar. Eu quero ouvir você orar, Senhor. Jovens que foram espancados quando crianças, jovem que o pai apagava cigarro, jovem que dizia: eu não sei porque nasci, porque eu estou aqui só para apanhar e sofrer, eu não sei porque tanta aflição, porque meu pai não me ouve, não me escuta, porque eu não tenho direito de apontar a direção do barco. Mas hoje eles tomaram uma decisão, a decisão de Jabes, a decisão de Israel do Egito, de clamar a Ti, Senhor. Então eu te peço, socorra esses jovens, que toda cicatriz na alma seja estancada, Machúria. Meu Jesus da glória, que haja cura na sua mente, que haja cura no seu coração, que haja cura nas suas emoções. Hoje Deus marcou esta noite para lhe dizer: você não é um nada, você não é um objeto jogado no universo, você não é um ser sem sentido. Eu te uso, você é como flecha na mão de um valente. Assim são os filhos da mocidade. Meu Deus, são muitas flechas, são muitas flechas, são muitas flechas. Eu quero fazer algo para passar o microfone, que ainda há algumas coisas para serem feitas, mas se não for desagradável, moça com moça, moço com moço, para evitar constrangimento, a não ser que tenha intimidade para isso.